Olá, bom dia para vocês. Sexta-feira, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista para o Fique Sabendo do portal Banda B. Hoje nós vamos falar de um tema que tem sido bastante recorrente. O assunto é cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, você cancelar uma pessoa que fez alguma coisa, que cometeu alguma ação muito grave. Essa pessoa muitas vezes está na mídia, muitas vezes isso acontece com celebridades. Desde o fim do Big Brother Brasil, esse tema está muito em alta. E mais recentemente, ele tem sido até associado a Bill Gates, sim, o fundador da Microsoft. Mas afinal, o que é esse cancelamento e o que isso tem a ver com a minha vida exatamente, né? Isso nós vamos responder na entrevista de hoje, que é com a psicóloga Rafaela de Faria. Doutora, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Obrigada pela confiança e pelo convite. Eu queria que a gente começasse a analisar juntos um pouco sobre esse assunto. O termo cultura do cancelamento ficou famoso nos últimos anos, já muito antes aí dessa edição do Big Brother Brasil. Sim. E até porque com as redes sociais nós somos julgados com frequência. Então, eu queria que a gente analisasse junto como definir o que é cancelamento exatamente. Certo. Temos que começar pelo começo, né? Então, primeiro de tudo, no que se refere a essa sua fala do julgamento, não só nas redes sociais, o tempo todo, né? É do humano, é algo que permeia aí a nossa vida, a nossa história, as nossas interações. Então, esse julgamento agora também ocorre pelas redes sociais, né? Por meio aí das manifestações nas redes sociais e assim por diante. Então, isso está presente, sim. Quando nós pensamos no cancelamento, além de existir esse componente julgamento, geralmente existe uma pauta, né? Um tema, que na maior parte das vezes é polêmico, que está sendo debatido em posições extremas, né? Em bi. Então, geralmente, quando se pensa no cancelamento, nós estamos falando, então, de uma pessoa que, na maior parte das vezes, é alguém famoso, né? Uma celebridade, alguém que tem um posicionamento de impacto social de milhões de pessoas, o que não significa que seja exclusivo desses, né? Porque isso ocorre também no nosso contexto do dia a dia. De repente, um posicionamento que nós colocamos lá numa rede social e algumas pessoas deixaram de seguir, ou então começaram com manifestações de atitudes para que seja punido, né? Aquela opinião, enfim. Então, o cancelamento tem a ver com essa condição de um julgamento prévio a partir daquilo que a pessoa que inicia esse movimento para cancelar entende como o correto, que na maior parte das vezes está fragmentado em extremos e que não existe um diálogo. E quando a gente fala sobre esse assunto, primeiro, antes de tudo, começamos a associar ele às redes sociais. Hoje, com toda essa tecnologia, as pessoas se sentem, de certa forma, ainda mais parte da vida de uma das outras, né? Sim, o acesso, por mais que tenha o distanciamento físico, o acesso tá mais fácil, né? Assim, está muito mais acessível, tanto para quem expõe, né? Isso tem algumas pessoas que colocam alguns limites, com toda uma representação daquilo que quer que seja exposto, outras vão mais no espontâneo e daí acaba correndo mais risco, né? Nesse sentido. Então, sim, nós estamos num momento, numa condição de maior exposição, desde que você esteja aberto para isso, né? Mas também com muitos olhos, né? Mais do que nunca estamos sendo vistos, observados, julgados. As pessoas são parte da vida de umas das outras, e também a gente tem uma questão do impacto na realidade, que a senhora já até chegou a mencionar no início. Esse cancelamento, por exemplo, no caso de uma celebridade, o caso emblemático foi da Carol Conká, que é daqui de Curitiba.
no que isso reflete numa celebridade e numa pessoa comum? Quais são os impactos, se a gente for falar em mental mesmo, né? Pensando no âmbito assim mais burocrático, vou dar um exemplo de uma pessoa famosa, então, por exemplo, Carol Conká, tem um impacto desde contratos, né, de cancelamento de contratos, que isso vai impactar diretamente no retorno financeiro dela, né, no posicionamento de vida e tudo. Agora, nos aspectos emocionais, nos aspectos da saúde mental, independente se é alguém famoso ou não, existem aí prejuízos, efeitos colaterais desse cancelamento, né? Antes de ocorrer, já algumas pessoas começam a manifestar ansiedade, né? Então, por exemplo, ficar com pensamentos recorrentes, será que se eu postar isso, será que eu falar aquilo, será, né? Qual que vai ser o impacto? A questão, muitas vezes, da insônia, de não conseguir dormir, com uma preocupação de estar ali monitorando, né? Por mais que existam os filtros, existem os assessores, né, dessas pessoas que são celebridades, enfim, então o impacto vai estar ali. A questão de um desequilíbrio, de uma desconfiança sobre si mesmo. Será que eu estou sendo, de repente, um impostor? Né? Hoje em dia até se fala dessa síndrome, né? Ou será que eu estou realmente errada e é algo que eu preciso rever no meu posicionamento, mas, de repente, isso é uma verdade para mim, do lugar que eu vim, né? Considerando a minha história, aquilo é o que faz sentido. Então, é bastante complexo, né? E os efeitos colaterais aí no âmbito emocional são diversos. Fala dos efeitos no âmbito do cancelado, mas e do cancelador? O cancelador também tem efeitos na saúde mental? Sim, todos temos. Então, assim, nós podemos pensar, vou usar aqui 3 personagens, né? Aquele que está sendo a vítima, né? O cancelado, aquele que está sendo, então, o agressor, o que está, né, cancelando, e aqueles que estão observando. Todos sofrerão impacto, de alguma maneira, né? Cada um da sua forma, na posição que está ocupando. É bastante comum acontecer daquele que está cancelando já ter sido em algum momento da vida, independente se foi na rede social ou não, já ter sido cancelado, já ter tido uma experiência de rejeição, né, de preconceito ou de agressividade a partir de um posicionamento que expressou. Então, se nós formos resgatar aí, historicamente, costuma ter, sim, fatos, sabe? Eventos em quem tem esse posicionamento de cancelar, que já é resultado de alguns desequilíbrios emocionais, né? Um fato interessante quando se pensa no cancelador é que quando ele é ouvido, existe aquele grupo, né, aquela comunidade que reforça, vai em direção àquilo que ele está propondo, né? Existe uma sensação de poder muito grande. E isso é delicado, porque isso, de alguma maneira, o fortalece também, e pode até causar comportamentos mais extremistas que vão incentivar que ele se posicione de uma maneira intensa, até inadequada, em outros contextos, com outras pessoas. Resumindo, é uma relação onde ninguém está ganhando. Sim, poderíamos falar que sim. Né? O diálogo, quando existe um diálogo, mesmo que intenso e fervoroso em alguns momentos, né? E o respeito, sobretudo, o respeito é mais saudável e mais benéfico para todos. Esse cancelamento, esse deixar de seguir uma pessoa por causa de um posicionamento, às vezes essa forma de rejeitar essa pessoa, esse cancelamento pode ser considerado pedagógico em algum momento? Tá. Pensando aqui o pedagógico no sentido de educativo, né? De educar, não seria o mais recomendado, é como se fosse educar batendo.
educar, né, tendo um posicionamento aí de uma agressão que às vezes a gente não consegue ver e mensurar no âmbito físico, por exemplo, com tantos X menos seguidores, enfim. Pode funcionar para algumas pessoas, como, olha, aprendi, né, algo daquilo. Tudo que vivenciamos é importante que se olhe no sentido de aprender algo para evoluir, né, para o nosso próprio desenvolvimento e uma contribuição ali social. Contudo, o efeito colateral de um cancelamento não é o recomendado, né? A não ser que sejam temas, que são temas que daí entram na ordem de ética, valores, né? Lei. Então, uma pessoa que, de repente, não está falando, tendo um posicionamento que vai contra aquilo que é a lei, aquilo que é a vida, aquilo, né? Então existem inúmeras situações que precisam ser avaliadas e entender se vai ser pedagógico ou não. Cancelamento pode ser associado a linchamento virtual, por exemplo? Pois então, eu não gosto de fazer essa associação, mas algumas pessoas relatam perceber o cancelamento dessa maneira, né? Aqueles que viveram isso comparam, né? Fazem, então, assim, comparações nesse sentido. O cancelamento tem mais a ver com uma exclusão, né? Tirar aquele lugar de fala, né? Rejeitar aquilo que não concorda. Mas quando nós pensamos num linchamento, está muito vinculado a essa agressão, né? A essa destruição, esse diminuir. Então, são coisas que eu entendo que podem ser entendidos por quem recebe ou por quem faz dessa maneira, mas não me agrada pensar dessa forma. Doutora Rafaela, muito obrigado por essa entrevista. Imagina, eu que agradeço. Até mais. Até a próxima. E essa entrevista, esse papo com a doutora, já está no YouTube. E também nós teremos uma matéria escrita sobre esse assunto, sobre cultura do cancelamento, um assunto tão recorrente. O vídeo estará anexado na matéria, ali na seção Fique Sabendo do portal Banda B. São matérias que não perdem a validade. Então, você pode ler essa matéria hoje e ler daqui 10 anos, que você vai poder estudar aquelas informações. Tem bastante coisa legal ali na seção Fique Sabendo. Eu sugiro que você, seguidor e seguidora da Banda B, dê uma olhadinha ali no nosso portal. Obrigado e até a próxima.